Como isso nunca foi trabalhado na obra, vamos expandir todas as informações que nós temos para criar uma regra básica. Isso é possível graças ao grande número de informações que temos no mangá, no anime e em conteúdos extras como databooks e entrevistas. Unindo essas informações, é possível chegar a 4 níveis de endurecimento e seus diferentes usos e características. Salve fanáticos em endurecimento de Titã! Eu sou o Joel e agora nós vamos falar do assunto não muito complexo, porém pouco explicado e trabalhado na obra. Vamos detalhar criteriosamente essas fases aqui e eu te garanto que o último endurecimento é o mais resistente de todos os titãs e com certeza o menos aproveitado. Número 1. O endurecimento branco. Esse endurecimento é usado unicamente pelo Titã Martelo de Guerra e pelos seus usuários. Ele é um endurecimento de titã maleável que pode ser duro, porém é mais frágil do que os outros endurecimentos de titã. Muito útil em combate e capaz de criar ou moldar praticamente qualquer coisa, ele é uma habilidade muito útil e devido à sua leveza, ele pode criar instrumentos enormes em poucos segundos. Lara Tybor mostrou que era capaz de usar o próprio endurecimento do Titã Martelo de Guerra, mas também era capaz de usar o endurecimento de cristal, que vamos falar logo a seguir. E esse de cristal é muito mais resistente. Esse endurecimento branco também foi usado pelo rei Karfritz II, aquele que criou as muralhas. O rei Karfritz criou dezenas de milhares de titãs colossais que usavam um endurecimento nível 1. O endurecimento branco, o mesmo do martelo de guerra. Com esse endurecimento maleável, capaz de construir coisas, ele fez os titãs colossais criarem as muralhas em volta deles mesmos. Usando o poder do endurecimento branco do Titã Martelo de Guerra, os colossais de Karfritz moldaram as muralhas. E uma grande evidência disso é que nenhum outro endurecimento de Titã pode criar ou moldar coisas a não ser esse. Para facilitar o entendimento, vamos chamá-lo de endurecimento branco nível 1. E como nós já vimos, ele pode ser furado pelo endurecimento do Reiner, que atravessou as muralhas, e o endurecimento de cristal, quando N furou e escalou a muralha com os seus dedos usando o endurecimento de titã de cristal. Vamos falar desses tipos logo a seguir. Nível 2. O segundo endurecimento é o de placas. Esse é o segundo nível de endurecimento de titã e também o segundo mais frágil. São essas placas que cobrem todo o corpo do titã encouraçado. Vimos como ele sofreu contra outros níveis de endurecimento, perdendo para o cristal, por exemplo. Quando ele lutou contra o Eren usando o endurecimento de cristal em seus punhos foi capaz de fazer frente ao Reiner e destruir suas placas. Quando o punho do Eren coberto com um endurecimento de cristal chocava nas placas do Reiner, elas se partiam. Mas não se engane, essa casca não é fraca. Ao ser comparada com os outros níveis de endurecimento de titã, ela está em segundo lugar, da mais fraca para a mais forte. Ela é forte o suficiente para resistir, por exemplo, à explosão de transformação do titã colossal. E é forte o suficiente até mesmo para atravessar a muralha, que foi o que o Reiner fez quando ele foi correndo em direção à muralha e a atravessou. Como nós já sabemos, a muralha é feita do nível 1, o endurecimento que pode se moldar às coisas. E se o Reiner o atravessou, logo a casca do Reiner é mais dura que o endurecimento do martelo de guerra. Veja que essa dureza pode ser facilmente quebrada com velocidade e peso. Nós estamos medindo aqui nesse vídeo unicamente a dureza. Se uma das ferramentas do martelo de guerra descer em uma velocidade muito grande, com certeza ela vai dilacerar as placas do titã blindado. Mas se as duas estiverem na mesma força e na mesma velocidade, o Reiner vai conseguir se defender. E para facilitar o entendimento de cada um desses níveis, vamos chamar o endurecimento nível 2 de endurecimento de placas. Nível 3, endurecimento de cristal. Esse nós já falamos aqui e ele é o terceiro nível. Mais resistente que as placas do Reiner, que foram quebradas pelos cristais nas mãos do Eren, e muito mais duro do que as muralhas, sendo furadas e escaladas pelas pontas dos dedos endurecidos de N. Logo, o cristal é forte o suficiente para furar, cortar e destruir.
E uma grande prova disso é que o Eren usou o endurecimento de cristal contra o Reiner. O endurecimento de cristal nas mãos do Eren foi duro o suficiente para romper a casca de proteção do Titã encouraçado. Mas o cristal também é usado para proteção. E os usuários que conseguem se trancar dentro do cristal ficam imunes a todos os ataques externos feitos por todos os níveis de dureza anteriores. O endurecimento branco, as placas e o próprio cristal. Nada pode fazer contra uma pessoa protegida no cristal. Porém, temos um próximo nível, um nível capaz de perfurar o cristal como se não fosse nada. Um nível de endurecimento muito mais resistente e duro do que todos os outros anteriores. E esse é o quarto nível. Só que antes de falar sobre o quarto nível, eu vou falar um detalhe muito interessante que pode ter passado aí pela sua cabeça. O Eren conseguiu o endurecimento de cristal lá na caverna de cristal, quando ele estava preso por Rod Reis e foi libertado por Historia. Naquele momento, o Eren ingeriu o líquido do Titã encouraçado, e ele deveria ter conseguido o endurecimento de placas. Mas ao invés disso, ele conseguiu o endurecimento de cristal. Ou seja, o Titã de ataque que o Eren tinha ao consumir o líquido do Titã encouraçado, ao invés de se tornar um Titã de ataque encouraçado, se tornou um Titã de cristal. Um Titã de ataque que consegue produzir o cristal. E isso quer dizer que o Eren nunca passou pela fase de endurecimento nível 2 de placas. Ele foi direto para o nível cristal. E ele mostrou nas suas lutas contra o Reiner como o seu endurecimento é superior. O Eren já tinha o Titã de ataque e o Titã fundador. Ele não podia usar o poder do Titã fundador porque ele não tinha sangue real. Mas ao consumir o líquido do Reiner, ele despertou o cristal. Veja que o Eren nunca usou o endurecimento de placas. Ele usou o endurecimento do martelo de guerra depois de conseguir o martelo de guerra e usou o endurecimento de cristal. O que nos dá a entender que só ingerir um pouco do líquido do encouraçado não é suficiente para usar o endurecimento que ele usa. Essa pequena parte do líquido do encouraçado fez o Eren despertar o nível 3. Mas para que o Titã de ataque do Eren criasse cascas como o Titã blindado, ele precisaria devorar o usuário inteiro. E como nós sabemos que isso não aconteceu, o Eren dominou o endurecimento nível 1 e nível 3. Isso sem contar tudo que o Eren dominou com o Titã fundador, é claro. Endurecimento nível máximo. Nós chegamos no quarto nível do endurecimento de Titã. Esse é o mais resistente e o mais duro de todos os anteriores, sendo capaz de furar todos os outros níveis por ter uma resistência e dureza muito acima dos seus antecessores. O problema aqui, como eu disse no início desse vídeo, é que o endurecimento máximo foi pouco aproveitado. Muito poder e muita força completamente desperdiçados sem muito uso durante a obra. Esse endurecimento é exclusivo do Titã Mandíbula e seus usuários. Podemos ver isso quando as unhas do Titã Mandíbula de Porco Galhard rasparam no cristal de Lara Tybur. Como nós já vimos, os cristais são suficientes para destruir o endurecimento da muralha e o endurecimento de placas do Reiner. Logo, o cristal é mais forte que o endurecimento do martelo de guerra e mais forte que o endurecimento do blindado. E o endurecimento do Mandíbula consegue romper o cristal. Em comparação com os acontecimentos anteriores, nada conseguiu abrir o cristal de Eni, por exemplo. Mas as unhas do Titã Mandíbula de Porco Galhard foram afiadas e fortes o suficiente para romper o cristal puro de Lara Tybur. Quando Eren se deu conta que o endurecimento de Titã, usado pelo Mandíbula, era tão formidável, ele usou a própria mandíbula do Titã Mandíbula para quebrar o cristal de Lara Tybur e absorver o seu poder do Titã Martelo de Guerra. Eren a devorou graças ao endurecimento máximo do Titã Mandíbula, já que o próprio endurecimento de cristal do Eren não era forte o suficiente para romper aquele cristal. Logo, o endurecimento máximo usado pelo Mandíbula é forte o suficiente e mais afiado que todos. Mas junto com esse fato vem algo decepcionante. Sabendo que esse é o endurecimento mais poderoso, poderíamos ter visto ele mais em ação, mais em alguns combates e lutas envolvendo esse gigantesco poder. Porém, ele foi completamente deixado de lado. Enquanto a Ymir morena, que tinha o Titã Mandíbula, nem ao menos tinha mandíbula, o que deixou as coisas um pouco confusas. Ela nem sequer mudou sua forma desde que era Titã pura, e não obteve os poderes de combate totais do Mandíbula. Também existe a possibilidade de que ela não queria usar aqueles poderes, mas é uma possibilidade muito vaga. Ymir foi a antiga Titã Mandíbula, a mais fraca de todas já mostrada na história.
Nem Porco Galhard, nem seu irmão Marcel tiveram tempo de mostrar ou usar o quão grande eram as habilidades e os poderes desse endurecimento, sendo reduzidos apenas a instrumentos para abrir cristais. Mesmo assim, quando Eren, em sua forma de titã de ataque, usou Porco Galhard para abrir o cristal de Lara Tarbor, vimos que a dureza do Mandíbula é superior ao cristal. Caso contrário, o que teria quebrado seria o próprio Titã Mandíbula e não o cristal de Lara Tarbor. Assim fica comprovado que esse é o nível 4 de endurecimento de Titã, o endurecimento máximo. Julgando pela forma de andar do Titã Mandíbula, parece que esse também é o mais pesado de todos os endurecimentos de Titã, já que o Mandíbula poderia ser bípede, graças ao formato do seu corpo humanoide. Mas parece que ele não pode andar sobre duas pernas, graças ao gigantesco peso da máscara e das suas mandíbulas com o super endurecimento extremamente concentrado. Outra evidência disso é que durante o conflito que aconteceu contra as nações vizinhas e Marley, eles usaram armas anti-titã, com balas anti-titã, e essas balas perfuraram e detonaram completamente o titã encouraçado de Reiner, perfurando a sua casca dura. Já o titã Mandíbula recebeu esses mesmos tiros e a sua face ficou intacta, mostrando que ele tem, sim, uma resistência muito maior do que a do blindado. Então nós já temos formados aqui todos os níveis de endurecimento de Titã. E se você quer dominar completamente o endurecimento de Titã, se inscreva nesse canal, deixa o like e, é claro, compartilha esse vídeo com alguém. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui e até a próxima.